Glorificado seja aquele que salva, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que transforma, aquele que liberta, aquele que perdoa e principalmente aquele que esteve entre os mortos, mas foi ressuscitado pelo poder de Deus, porque nele não se houve dano, nem culpa e nem engano. Estou falando do único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Estamos rumando para o que podemos dizermos que é o do mais importante após o seu nascimento, a sua crucificação, morte e ressurreição. Sim, sem ela nós jamais poderíamos estarmos aqui ou termos através dele a minha, a sua, a nossa salvação. Eu convido você a acompanhar esta série de mensagens, o que eu tenho certeza que Deus vai dar uma sacolejada santa na sua fé, um desperta, uma acorda, e você poder se refletir acerca de como está a sua vida cristã, como você o tem seguido de verdade. Não eu, mas espero no Espírito Santo que Ele possa iluminar os nossos olhos em nome de Jesus, desprender-nos a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, nossas mãos e nossos pés e levarmos a nos refletirmos. Será que o amor de Cristo ainda nos constrange? Não só você, mas aos que estão aqui também. Bom dia, povo de Deus. Em nome de... Vamos aplaudir e glorificar e exaltar e engrandecer aquele que é santo, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Amém? Coloca a mão no teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Feche os teus olhos e diga: Pai, em nome de Jesus, usa o teu servo para teu louvor. Quem é capaz de falar da crucificação? Quem é capaz de revelar o seu significado? Senhor, não há um só, um único homem, nascido de homem e mulher, que possa fazer tal maravilha, se pelo Espírito Santo não lhe for revelado. Então revela-o, ensina-nos, disciplina-nos, corrija-nos, mas principalmente, em nome de Jesus, transforma-nos pelo poder da cruz, da sua palavra, para a glória de Deus. Faz a sua oração. Pai, que nessa série de mensagens, ela possa, ó Deus, levar-nos a refletir, mas de nada nos adiantará ouvirmos, sermos tocados, se não mudarmos. Então ensina-nos, repreende principado, potestade, entidade e toda a obra do inferno, porque eu creio que ele vive para sempre em Cristo Jesus. Diga glória a Deus e aplauda Jesus bem forte então. Uma certa vez eu estava orando, não me lembro muito bem a data, o mês, mas já faz um bom tempo. E dentro desta oração que o meu amigo Espírito Santo me levava a orar, eu orava baseado naquele versículo, quando o apóstolo Paulo ele diz assim: porque o amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. O amor de Cristo me constrange. Dentro desta oração em que o Espírito Santo me levava a orar, eu intercedia por mim e intercedia pela igreja. E eu dizia assim: Senhor, quantas coisas não nos deixam nos sentirmos constrangidos? Quantas coisas não nos deixam nos sentirmos de saia curta, como diz o matuto? Quantas coisas nos faz nos sentirmos envergonhados? De repente, uma pessoa bater na nossa porta e nos cobrar uma dívida, e justamente naquele dia termos visitas dentro da nossa casa. Ou quando não, temos que falar para os nossos filhos, quando este nos disser fulano está à porta, e temos que dizermos assim para eles: diga que eu não estou. Quantas coisas que não nos deixam nos sentirmos constrangidos.
que eu podia enumerar aqui, como eu enumerei dentro da oração. Sim, talvez você diga: pastor, eu me sinto tão constrangido por tantas e tantas inúmeras coisas. É como que se algo se movesse dentro de mim, porque o constrangimento move alguma coisa, um sentimento dentro de nós mesmos. E é importante que nos sintamos assim. Sim, é claro que sim. Mas só que é interessante que muitas vezes nós não elevamos isto a Cristo. E muitas vezes nós não nos sentimos constrangidos por tudo que Cristo fez por mim e por você. Talvez no começo sim, do qual nós chamamos de primeiro amor, onde verdadeiramente tudo que nós queremos é conhecê-lo de forma profunda. Lemos e meditamos, oramos, queremos estarmos dentro da igreja, porque naquele exato momento descobrimos, os nossos olhos se abriu, o nosso coração entendeu que a nossa salvação teve um preço, não preço de ouro ou preço de prata, mas sim pelo precioso sangue que representa a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual chamamos de primeiro amor, onde verdadeiramente nós calculamos os nossos passos, porque tudo o que queremos é agradá-lo. É o eis-me aqui, é o faça de mim a tua vontade. O que é interessante é que o tempo vai passando, os anos vão passando, e parece que esse amor já não nos constrange tanto. Não é que nós simplesmente deixemos de nos importarmos, não é isso não. Basta você ver que você estar aqui nesse exato momento, ouvindo ele falar com você, e você estar na casa dele, como você onde estiver, estar acompanhando esta mensagem. Não é nada disso não. Só que com o tempo, sabe, parece que nós vamos meio que deixando de lado a importância de nos vigiarmos no tudo que discerne a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos preparado aqui, que eu acredito que você sabe muito bem, o que nos representa hoje a mesa exposta da Santa Ceia, para cearmos pelo corpo e pelo sangue. Nós temos um túmulo que está vazio, nós temos ali a cruz do qual ele foi pregado, nós temos a coroa de espinho do qual ele foi coroado, nós temos as suas vestes, das quais foram salpicadas de sangue, da qual também foi rasgada e dividida entre os soldados romanos. Mas também temos o seu sangue que se esvaiu, que se derramou ao ponto de não haver mais uma só gota, um só trisco de sangue no seu corpo, porque vida nele já não mais havia, do qual teve que ser extraído dele a água, porque no seu corpo não havia mais sangue. Mas também nós temos algo que passa desapercebido diante dos nossos olhos: os pregos. Sim, os pregos. Nós sabemos muito bem que os pregos em si são incapazes de prendê-lo, de segurá-lo naquele madeiro. Ele é Deus. Sim, ele é Deus. Ele mesmo disse: eu sou. Quando os soldados romanos foram prendê-lo, a Bíblia diz que eles chegaram perguntando quem era Jesus de Nazaré. E está lá na Bíblia. Jesus, ele disse: eu sou. E quem crê na Bíblia tem que crer em todos os detalhes. Quando ele disse eu sou, a Bíblia diz que a terra estremeceu. Ele não negou ser ele quem ele é. Eu não digo quem ele era, porque ele não era, ele é e permanecerá sendo por toda a eternidade. Ele não negou ser quem ele é, quando ali ele se viu em meio a perigo de vida. Ele disse: eu sou. A terra estremeceu, os soldados caíram por terra, e a Bíblia diz então que ali ele foi preso e levado ao martírio, do qual todos nós, como seguidores dele, sabemos muito bem. Louvado seja o seu nome. Bem, sabendo de tudo isto, aqui no livro de Marcos, capítulo de número 8, no versículo de número 34, ele diz assim, Marcos, capítulo 8,
Versículo de número 34, ele diz assim: e chamando a si a multidão. Sabe o que significa chamar a si? É chamar no particular. É como que dissesse assim: eu não quero que todos escutem, porque nem todos comungam da mesma fé. Chamar a si é chamar no particular, um chega cá, um vem mais para perto. O que eu tenho para falar é para vocês, não é para os que não se importam, não é para os que não querem, não é para os que não se interessam, não é para os que querem obedecer, para os que não querem obedecer. E ele continua: e chamando a si a multidão. Eu posso dizer que ele está nos chamando a si. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Bem, ele está dizendo que não nos isentou-nos de também de termos que carregarmos a nossa cruz. Todos nós queremos o melhor de Deus, e isso é importante porque tudo pelo que Ele passou foi para mim e para ti, para nos abençoar, para nos agraciar. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, para que passamos a vivermos um corpo curado. Ele se fez pobre para nos tornar rico, para termos o necessário à vida. Ele tomou os meus, os teus, os nossos pecados, para que verdadeiramente tivéssemos acesso ao Pai, e por meio do seu sangue fôssemos lavrados. Todos os benefícios conquistados por Cristo na cruz é meu, é seu, é nosso por direito. Deixar de reivindicá-los é ignorância, é estupidez. Como o próprio apóstolo Paulo, em um certo momento, irritou-se com a igreja de Gálatas e disse: ó insensatos Gálatas, desejos que não sejais ignorantes acerca da crucificação de Cristo e ressurreição. Sim, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, chamou aquele povo de ignorante, sem entendimento, sem conhecimento, porque então serviam a um Cristo de forma tão cega que não tinham entendido o que representava tudo aquilo na sua caminhada, em suas vidas. O que é interessante, porque a Bíblia está dizendo, e eu vou ler mais uma vez esse versículo: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. E tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Veja que ele está falando de perdas, ele não está falando de ganhos, ele está falando de perdas. Então existem coisas nesta vida que nós precisamos nos adaptarmos e nos acostumarmos a perdermos, se nós realmente queremos chegarmos até o dia da minha, da sua, da nossa salvação. É isso que ele está dizendo aqui. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho, esse a salvará. Uau, louvado seja o nome do Senhor. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Em outras palavras, sabemos muito bem que a vida que nós atravessamos é passageira. Na verdade, a Bíblia diz que é como o dia de ontem, que já passou e já não volta mais. Mas o que é interessante, porque no versículo 34 ele diz: e chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Lá no livro de João, capítulo de número 19, João capítulo de número 19, no versículo de número 17, a Bíblia nos fala justamente sobre
a crucificação. E ele diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, não a minha, não a sua, não a nossa. Ele não nos isentou-nos de levar-nos a nossa cruz. Sim, a maneira com que ele levou a cruz, ele levou por todos nós, mas não quer dizer que ele isentou-nos de levar-nos a nossa cruz. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, versículo 18, onde o crucificaram. Você pode ler somente essa frase comigo, esse versículo, onde o crucificaram. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Onde o crucificaram. Mais uma vez, dá para ficar melhor. 1, 2, 3 e já. Não dá para ser melhor. Você ainda não entendeu. A Bíblia Sagrada está dizendo que fizeram isso com ele. Isso aqui não é um conto, não é uma história. Isso aqui não. Isso aqui é uma realidade. Isso aqui é uma verdade. E eu acredito que quando você lê onde o crucificaram, o lugar entre aspas não tão importa quanto o ato de o terem crucificado. O lugar pouco importa. Poderia ter sido em qualquer outro lugar que Deus assim tivesse escolhido. O lugar não importa. O que nos leva a atenção é o crucificaram, o pregaram na cruz. Então eu queria que você pudesse, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, como seguidor de Cristo que nós somos, eu queria que você colocasse força na sua voz, em nome de Cristo. Amém? 1, 2, 3 e já. Mais uma vez. Onde o crucificaram. Nós já tivemos vários ensinamentos, eu acredito que muitos de vocês devem lembrar-se, que nós já aprendemos sobre a cruz, nós já aprendemos sobre a coroa de espinho, nós já aprendemos sobre a lança, nós já aprendemos já sobre o sangue, nós já aprendemos sobre as suas vestes, nós já aprendemos sobre o Gólgota. Todos esses instrumentos utilizados na crucificação, nós já tivemos a honra de podermos aprendermos de forma específica do porquê da utilização, da utilidade de cada um deles. Mas até então, ao longo desses anos que nós nos conhecemos, nós nunca verdadeiramente nos assentamos para entendermos porquê da utilização, porquê que utilizaram pregos ao invés de cordas. Porque se você não sabe, naquele tempo, quem era crucificado necessariamente não era crucificado somente com pregos. Havia alguns que na verdade só eram manietados, amarrados à cruz. No caso dele, ele poderia sim ter sido amarrado na cruz. Sim, certamente ele chegaria à morte. Na verdade, eu acredito que existe um propósito por detrás do porquê dele ter sido cravado na cruz, do porquê da utilização dos pregos, não as cordas para manietá-lo, amarrá-lo e mantê-lo preso, porque se é para que ele morra, se é para que ele não desça, se é para que pudesse mantê-lo preso na cruz, as cordas serviriam. Não teria como, uma vez que as suas mãos estariam amarradas, os seus pés estariam amarrados, não teria como ele se soltar por conta própria. Não teria, porque as suas mãos estariam amarradas. Não teria como quem quer lá que seja quem fosse, chegasse para cortar as cordas, porque os soldados estavam à volta, assim como em volta de todos os que ali estavam sendo crucificados naquele dia. Por que utilizaram os pregos? O que isso representa na minha vida espiritual? Quais são os benefícios das quais eu posso extrair da Bíblia por meio desses pregos? Não os pregos em si, mas o ato de o terem crucificado, de o terem utilizado pregos, de o terem pregado na cruz. Eu sempre digo que a ignorância é mortal. A falta do conhecimento, infelizmente, é o pai ou a mãe de todo sofrimento.
A Bíblia Sagrada diz, está escrito que nós sofremos porque nos falta o conhecimento. Uma certa vez, a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: errais vós em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A palavra errar quer dizer pecar, quer dizer errar, pecar. O que ele está dizendo é pecado você não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Sim, assim como fumar, beber, se drogar, como ver pornografia, etc. é pecado, também é pecado não conhecermos o poder que está embutido dentro das Sagradas Escrituras. O que é interessante é que todos nós sabemos que foram utilizados quantos pregos? Estou lhe perguntando, quantos pregos foram utilizados na crucificação? Quantos pregos foram utilizados na crucificação? Sim, eu gostaria de ouvir você, porque essa semana você precisa se identificar em Cristo. Quantos pregos foram utilizados na crucificação? 3 pregos foram utilizados na crucificação. Presume-se que na crucificação foram usados 3 pregos, um para cada mão e o outro nos 2 pés, apoiando-os um sobre o outro. Não dá para imaginar a profundidade da dor, não tem como eu mensurar, pensar, não tem como, não dá para imaginar ou pensar a dor que foi ele ter que ser perfurado com aqueles pregos. Então me perdoe, nesta parte eu não vou ter como lhe dizer, porque não tem como eu lhe dizer, porque eu ainda não fui pregado na cruz, eu não trago marcas nem nos meus punhos, nem trago marcas nos meus pés, mas eu acredito que o Espírito Santo sim pode revelar-nos a dor que ele sentiu, para que possamos entendermos quando ele também diz a mim e a você: aqueles que querem me seguir, então tomem para si mesmo a sua cruz. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20, Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20, você pode acompanhar no telão, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz algo acerca, olha o que a Bíblia diz, Gálatas, capítulo 2, versículo 20, está escrito assim: já estou crucificado com Cristo. Olha o que ele diz: já estou crucificado com Cristo. Então isso quer dizer que não foi somente ele que foi crucificado, nós também com ele fomos crucificados. Veja que ele está dizendo: já estou, já estou. Dá para você dizer isso comigo? Não somente ele foi crucificado. Não, diga comigo: não somente ele foi crucificado, eu também fui crucificado. Nós não temos as marcas, talvez isso dificulte nós acreditarmos nisso. Nós não estávamos lá humanamente falando, talvez isso também dificulte o nosso crer. A certeza de que com ele nós fomos crucificados. Veja que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja de Gálatas: já estou crucificado com Cristo. Então, se houve a utilização dos pregos para crucificá-lo, para mantê-lo preso naquela cruz, então pode ter certeza que também em mim e em você também foram utilizados. A Bíblia diz que pelos pregos estamos crucificados com Cristo. Eu quero que você entenda, porque é o tipo de ensinamento que não se é pregado, não nos motiva, não nos incentiva, não nos encoraja, mas leva-nos ao pensamento do que representa a Semana Santa para todos os que professam a fé em Jesus de Nazaré. Em primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no versículo de número 18. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18, diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, porque a palavra da cruz é loucura
para os que perecem. Porque pregar sobre a cruz é loucura. Escute em nome de Jesus. Se pregar sobre a cruz é insanidade, é loucura. É para quem está fora da razão. Então, se pregar sobre a cruz é loucura, não é algo sensato. Ele está nos dizendo aqui em Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, oh glória a Deus, é o poder de Deus. Então a crucificação não foi só o martírio, não foi só um meio para matá-lo, não. A Bíblia Sagrada diz, está escrito, que foi um meio de salvação. A Bíblia Sagrada diz que pregar sobre ela é loucura, mas a Bíblia também diz que é o poder de Deus, é a autoridade de Deus. Deus não teria autoridade alguma entre nós se naquele dia Jesus Cristo tivesse fracassado. Deus não teria autoridade para exercer poder aqui na terra através de nós, seres humanos, se Jesus Cristo não se tivesse deixado ser pregado naquela cruz. Se ele tivesse dito, ao invés de pregos, me amarre na cruz. Escute isso em nome de Jesus. Porque a crucificação é o poder de Deus, não é só um meio de que ele teria que passar para morrer. Você precisa colocar isso dentro de você. Você que segue a Cristo, você que professa a sua fé em Cristo, você precisa colocar isso dentro da sua alma, dentro do seu coração. A Bíblia Sagrada nos ensina que a doutrina da cruz é o Evangelho. A doutrina da cruz é o Evangelho. O nome Evangelho quer dizer boas novas, boas notícias. E que boas notícias são essas, das quais nos são nos dadas através de um homem que não fez mal a ninguém, que só fez o bem, curou os que estavam enfermos, libertou os que estavam possessos, prosperou os que estavam endividados, fez de tudo que bem sabemos de bem e melhor. E o pagamento que ele recebeu foi crucificação e morte de cruz. Que boa notícia é esta? A boa notícia que você precisa entender no seu coração é esta da qual nós estamos vivendo hoje. É essa de podermos termos a liberdade de servi-lo. A liberdade de não precisarmos termos passado pelo que ele passou, porque ele passou por mim e por você. A boa notícia é esta, em que ele voluntariamente se deu por mim e por você. Esta é a boa notícia. A boa notícia é que o poder de Deus hoje pode ser manifesto através da sua vida. A boa notícia é esta, em que ele, através da sua morte e ressurreição, deu poder e autoridade à sua igreja, a mim e a você, para pisarmos em serpente e escorpião, e dizemos a toda ordem infernal do mal, que caia por terra, porque nele há poder, honra e glória, para a sua glória eternamente. Sim, essas são notícias maravilhosas. São notícias maravilhosas, e eu lhe digo que é melhor do que aumento de salário. Sim, eu lhe digo isto. A Bíblia diz que a doutrina da cruz é o Evangelho. E embora pareça algo vergonhoso diante dos homens, é uma loucura que só pode ser entendida de forma espiritual. Olhe para cá e que Deus possa falar com você nesta manhã e nesta semana. Não queira entender a crucificação somente como um ato simbólico ou que te emociona e que te empolga e que emociona você. Eu não sei se você dá para perceber, mas imagine só aquele sangue que você está vendo ali jorrando. Eu queria que você olhasse um pouco e parasse para pensar. Sim, aquele sangue que está ali jorrando, aquilo não é fictício, aquilo ali não é um mero acontecimento, é a verdade.
Não ficou mais só uma só gota de sangue em todo o seu corpo. Nada ficou. O teste foi feito quando perfuraram com uma lança e dele saiu água. Dá para você imaginar? Nós não queremos aqui ilustrarmos uma mesa nossa, não. O que nós queremos trazermos é uma realidade de um dia que até hoje fala. Que até hoje fala. Eu não estou dizendo de um fato que aconteceu, estou dizendo que até hoje fala. Porque a Bíblia Sagrada diz que o sangue de Abel até hoje clama, até hoje fala. O que você está crucificando? E o que te prende à cruz? O que você está crucificando? E o que te prende à cruz? O que você está crucificando? Sim, eu queria entrar então na mensagem nessa primeira parte. Hoje cada vez mais se tornou-se mais fácil servirmos a Deus. Cada vez mais o que temos visto são pessoas menos compromissadas com Cristo. Basta termos aceitado Jesus Cristo e levarmos a vida a lá vão ter como queremos e como pensamos, já nos intitulamos crentes e servos de Deus. Ou de repente vamos fazermos um curso de teologia e agora fomos formados e temos certificado de teologia, então por termos esse certificado já nos intitulamos servos de Deus. O que na verdade, o que você está crucificando, o que você verdadeiramente tem crucificado do seu ser, do seu eu, naquela cruz? Escute em nome de Jesus. O que realmente você vem crucificando? Seus egos, suas fraquezas, que você as mantém ali, as mentiras que às vezes você acaba que por muito se adaptar, até mentir se torna mais fácil, enganar, trapacear, roubar. O que você tem mantido crucificado na cruz? O que você tem colocado ali, para que verdadeiramente o que nós acabamos de vermos lá, quando o apóstolo Paulo disse, porque já estamos com ele crucificado, e ele continua dizendo, porque já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Talvez você manteve e mantém crucificado até hoje o vício do álcool, e você o pregou na cruz. Talvez você até hoje mantém crucificado o vício do cigarro, e você o mantém pregado na cruz. Tudo que você prega naquela cruz, em Cristo Jesus, do qual nós já fomos crucificados, e permanece lá, você ganhou autoridade sobre aquilo. Você ganhou autoridade sobre aquilo. Você ganhou poder sobre aquilo. E aquilo já não mais lhe domina. Aquilo já não mais consegue lhe barrar. Aquilo já não lhe consegue mais prender. E o apóstolo Paulo, uma certa vez, ele dizia, porque a vida que eu vivo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque aquilo que eu quero, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero, isso eu tenho feito. Ele estava falando de crucificar o seu eu e manter crucificado aquilo que o qual o fazia render-se aos desejos da sua carne. O que você verdadeiramente está crucificando? O que você verdadeiramente está crucificando é um sentimento de ódio, de mágoa, de ira, onde você escolheu perdoar, relevar as fraquezas dos fracos, porque você não era assim antes. Então você mantém hoje pregado isso na cruz, e vira em volta, Satanás cria situações, meios e maneiras que tenta fazer você trazer de volta a uma velha natureza, a um velho comportamento de ira, de raiva, de ódio, de mágoa, de ressentimento. Talvez uma tristeza, uma depressão, do qual você vivia esta sem Cristo. Mas quando você aceitou Jesus Cristo, você a crucificou e a manteve lá. E ainda que venha todo tipo de qualquer acontecimento, você ainda que venha se abalar, mas permanece firme como os montes de Sião. O que você tem crucificado ali? O que você tem mantido preso ali?
O que você tem conseguido manter crucificado? O que você tem conseguido manter pregado naqueles pregos na cruz? O que você tem realmente prendido naquela cruz? O que está lá que você não está trazendo de volta? O que está lá que você não está trazendo de volta para voltar a ser quem você era? Até mesmo comportamentos, mesmas atitudes. Alguns parecem terem voltado àquele procedimento católico de só ir à igreja nos dias de domingo. Você conhece pessoas assim? Sim, na verdade, às vezes nós, sem percebermos, nós vamos, ao invés de progredindo, nós vamos regredindo. Talvez você passou por esta fase, e eu não estou falando de religião, eu estou falando de atitudes e comportamentos, do qual era praxe que no domingo não deixássemos de irmos assistir uma missa. E nós estávamos ali, e todos os domingos nós estávamos ali. Sim, tudo bem, nós não sabíamos ainda que lutávamos contra o que é espiritual. Nós não sabíamos que Satanás, o diabo, é como um feroz que vem para matar, roubar e destruir. Mas quando nós iniciamos a nossa caminhada em Cristo, os nossos olhos se abriram e começamos a vermos a necessidade de, se numa quarta-feira tivemos algum tipo de problema na família, então vamos estarmos lá, porque este culto é um culto específico para que nos coloquemos à brecha pela nossa família, ou até mesmo libertação, e temos alguém ou nós mesmos que precisasse ser liberto. Então tudo bem, na sexta-feira nós temos um culto de libertação, então nós vamos estarmos lá, porque precisamos lutarmos para quebrar os grilhões, os laços que prende o meu filho, que prende a minha filha, que prende meu pai, que prende minha mãe, que prende meu irmão, que prende a minha casa. Então eu vou estar lá. O que te prende àquela cruz? O que realmente te prende àquela cruz? Os 3 pregos que nos prendem à cruz. Os 3 pregos que nos prendem à cruz. O primeiro prego é o prego da negação. Nós acabamos de ler quando ele diz assim: a si mesmo se negue. Dá para você chamar o nome deste primeiro prego? Prego da negação. Vamos lá? Prego da negação. O prego da negação. A não ser que você já decidiu descer da cruz. A não ser que você já tenha decidido descer da cruz. Porque nós temos esta liberdade de decidirmos descermos da cruz a hora que bem quisermos. É só sermos cristãos menos compromissados, menos interessados. Você tem toda a liberdade, sim, de permanecer crente. Você tem toda a liberdade, sim, de descer da cruz, como eu tenho, todos nós temos, de descermos da cruz. Primeiro prego é o prego da negação. A si mesmo se negue. Havemos de negarmos a nós mesmos, se quisermos seguirmos a Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo, o quê? Vive em mim. Sim, tudo bem, vamos dizermos uma coisa que eu acredito que você vai concordar comigo. Sim, nós falamos assim: nossa, o carnaval é a festa da carne, onde as pessoas têm a extravasar, têm a cometer todo tipo de atrocidade. Nós somos crentes e falamos. Nós somos crentes e abrimos a nossa boca e falamos, porque somos crentes. Não vivemos o carnaval, de lá nós já viemos. E depois abrimos a nossa boca com tom irônico e dizemos mais ou menos assim: interessante, né? Pulam os 4 dias de carnaval, fazem o que querem, como querem, do jeito que querem, da maneira que querem. Agora vão entrar na quaresma. Agora acha que isso é o suficiente. Acha que isso, pelo amor de Deus, tá? Tenha santa paciência. Mas sabe o que é interessante? Que tirando isso e colocando de lado, sabe o que é interessante? É que nós bem sabemos que esses, ainda que de forma religiosa, mas principalmente temente a Deus, porque não importa a maneira, mas a forma com que eles identificam isso nos seus corações, eles se preparam para este dia, como muitos de nós não nos preparamos. Eles se preparam para este dia
como ato de chegar até a cruz para perdão de pecados, para remissão de pecados, coisa que muitas vezes nós como cristãos não nos preparamos. Nós não nos preparamos. Mas sabe por quê? Porque um dos grandes erros que nós cometemos foi achar que nós já o conhecemos. Foi achar que por ter o aceitado, pronto, acabou, não precisa passar daí. Será que não está um pouco errado isso? Será que não precisamos refletirmos um pouco sobre isso? A primeira coisa que nos prende à cruz é a difícil tarefa de negarmos a vontade da carne. A primeira coisa, preste bem atenção, que nos prende, que nos deve prender à cruz, é a difícil tarefa de negarmos as vontades da nossa carne. É a primeira e mais difícil tarefa. É termos de prendermos a nossa natureza naquela cruz, mantê-la presa naqueles pregos. Não queremos tirá-las de lá, de uma velha natureza, de um velho comportamento, de uma velha maneira de ser, de uma velha maneira de pensar. É importante você entender isso no seu coração. Escute em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Irmãos, em nome de Cristo, você precisa verdadeiramente ouvir o que Deus está falando com você, porque Satanás, o diabo, ele não se esqueceu de quem nós éramos. Satanás até então na cruz tentou a Cristo, até que esse então deu seu último suspiro, e assim para a glória de Deus não mais foi tentado. Mas a Bíblia diz que enquanto ele permaneceu na cruz, enquanto vida nele havia, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado até a cruz. Ele foi tentado até o último suspiro. Você não acha que Satanás, o diabo, tudo quem tenta é fazer com que você venha tirar a sua carne da cruz, ceder às suas vontades, ceder às suas fraquezas, ceder aos seus desejos, ceder à sua velha natureza, para que você possa voltar a assumir o seu velho eu, o seu velho comportamento, das coisas velhas que passaram, para que você possa suscitar o morto que foi sepultado pelo batismo, para que você andasse em novidade de vida. Este negar a si mesmo é dizer não para o próprio querer. Já não quero fazer aquilo que na verdade eu quero fazer. Você manter a sua carne presa à cruz é você negar a si mesmo e dizer para si próprio, para o seu próprio querer, que já não é ele mais que o domina. Sim, eu sei que às vezes nós esperamos a justiça de Deus como no estralar de dedo a quem nos ofende ou quem nos faz mal. Mas não é a maneira de Deus trabalhar. Deus não trabalha ao nosso tempo, ao nosso querer, ou a minha ou a tua, nossa vontade. Será que Jesus Cristo já não gostaria de que o Pai já tivesse anunciado a volta dele? Será que de repente Jesus Cristo, só em pensar, espera ainda, irão passar 2025 anos? Eu ainda vou ter que esperar tudo isto? Eu estou sendo crucificado hoje, eu estou passando pelo que eu estou passando hoje. Eu vou ter que ainda esperar 2025 anos para que o Pai possa tomar uma atitude? Ah, não, é tempo demais. Uma vez este foi perguntado pelos seus discípulos. Quando a Bíblia diz que chegaram para ele e perguntaram: Ô meu Senhor, me diga uma coisa, quando será então o dia da tua volta? Ele olhou e disse: bem, isso não me cabe vos dizer, porque só o Pai sabe. Só o Pai sabe. O que ele estava dizendo é que ele estava mantendo preso aqueles pregos, essa natureza, de muitas vezes nós, por sermos prejudicados, ou caluniados, ou difamados, ou perseguidos, ou seja lá como quer que fosse, em qualquer área da nossa vida, em casa, no trabalho, ou em qualquer situação, seja ela qual for, de não termos de nos vingarmos, ou ficarmos na expectativa em que o próprio Deus, ao meu tempo, ao nosso tempo, irá vingar-se por nós, ao meu, ao teu, ao nosso tempo. Estamos acostumados a dizer não para as pessoas, mas não é fácil dizer não para o eu.
Não, eu não vou odiar. Não, eu não vou fazer mal. Não, eu não vou dar o troco. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou tratar mal quem me trata mal. Não, eu não vou evitar quem me evita. Não, eu não vou fazer isto. Porque veja que a este pregado na cruz não evitou quem os rejeitou. Esse pregado na cruz não pagou na mesma moeda o mal que lhe fizeram. Esse pregado na cruz, ainda que pregado, não perdeu a fé de que tudo que ele estava fazendo iria um dia fazer valer a pena. E olhe que realmente tem valido a pena. Se você abrir os teus ouvidos para o que Deus está falando, você vai estar ouvindo Deus dizendo para você: estou lhe reprovando como cristão. Estou lhe dizendo que você tem tirado da cruz velhas naturezas, velhos comportamentos, dos quais você deveria mantê-los presos lá, do qual você não deveria tirá-los, para que você possa reassumir uma velha natureza da qual você já tinha. Escute em nome de Jesus. Quando resistimos ao pecado em prol da vontade de Deus, estamos crucificando nossa carne com o pecado. A Bíblia diz, ele está escrito lá em Isaías 54, que ele foi pregado pelos meus, pelos teus, pelos nossos pecados. Nós não devemos tirá-los de lá. Deixe-os lá, não se condene, não se acuse, não se aponte. Acabe com este pensamento de que você é um mero pecador perdoado. Liberte a sua mente. Se liberte em nome de Jesus. Deixe deste negócio de estar se condenando por conta dos erros dos outros. Onde foi que eu errei com meu filho? Onde foi que eu errei com a minha filha? O que foi que eu deixei de ensinar? O que foi que eu deixei de corrigir? Ah, meu Deus, onde foi que eu errei? Ei, entenda em nome do Senhor Jesus que cada um pagará por si mesmo. Você não precisa estar se martirizando com isso. Se não foi você que os mandou errar, então desprenda a sua mente. Desprenda a sua mente. Desprenda a sua mente. Não deixe que pessoas fiquem lhe martirizando nos seus pensamentos, para fazer você sentir-se condenado, para fazer você sentir-se culpado. Não se martirize por conta disso. O segundo prego é seguir. Tome a sua cruz e siga-me. Quando seguimos a Jesus, estamos com os pés presos à cruz, e de lá não podemos sair até sermos ressuscitados para uma nova vida. Escute em nome do Senhor Jesus. O segundo prego que nos prega aquela cruz, como prendeu aquela cruz, é segui-lo. Isso quer dizer que os nossos pés estão presos à cruz. E se os nossos pés estão presos à cruz, então nós não temos que seguirmos a mais ninguém, a não ser a Jesus de Nazaré, a não ser a Cristo, a não ser o único e verdadeiro Salvador. Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. E quem o segue através do seu caminhar. Quando seguimos a Jesus, estamos com os pés presos à cruz, e de lá não podemos sair até que sermos ressuscitados para uma nova vida. O segundo prego representa o discipulado. O segundo prego representa ser discipulado. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse uma certa vez sobre sermos e nos deixarmos sermos discipulados. E como é difícil sermos discipulados. Mas mais difícil ainda é nos deixarmos sermos discipulados. Porque ser discipulado não é ser levado às suas próprias vontades. Ser discipulado é ser confrontado.
Ser discipulado é você ter que ouvir, ou termos que ouvirmos que estamos errados, que precisamos mudarmos, que precisamos acordarmos, que possivelmente podemos termos nos desviado em algum momento do nosso caminho, ou para a direita ou para a esquerda. Jesus Cristo, uma certa vez, ele disse: ide, fazei discípulos. Discipule as pessoas, ensine as pessoas, corrija as pessoas, venha redarguir as pessoas. Muitas vezes você vê o erro do seu filho e você faz vista grossa, como fez Ofni e Finéias. Muitas vezes você vê o erro do seu marido ou o erro da sua esposa. Não é condená-los, não é acusá-los, não é denunciá-los, não é apontá-los, não é ficar naquele ar de achar-se santo demais e pensar que aquele erro jamais lhe pode ser cometido por si próprio. Mas muitas vezes você precisa entender que discipular é necessário. Discipular é preciso, discipular é necessário. É o segundo prego que deve nos manter-nos presos naquela cruz. Quando seguimos Jesus, estamos indo na mesma direção que Cristo rumou ao Calvário. Quando seguimos a Cristo, tem seguidores de Cristo aqui? Tem seguidores de Cristo aqui? Então deixe de ficar naquele pensamento de que você tem os seus pés para andar para onde você bem quiser. Quando somos discípulos de Cristo, quando seguimos a Cristo, os nossos pés nos conduz ao Calvário. Você está entendendo? Nos conduz ao Calvário. É para lá que os nossos pés nos conduz. É para lá que os nossos pés nos conduz. Quando seguimos Jesus, estamos indo na mesma direção que Cristo rumou ao Calvário. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Muitos querem seguir pessoas famosas e bem-sucedidas. O que na maioria das vezes a gente vê cristãos nos dias de hoje é seguindo modas. Eu não estou errado, irmã Lisângela, é verdade. Basta um ímpio cortar o cabelo que o crente já quer imitá-lo. Basta lançar uma roupa que ele já quer vestir. Basta ele começar a falar um palavrão que ele já quer falar. Basta ele ter um caguete, como diz lá em Fortaleza, que ele também quer ter aqui. Em outras palavras, as pessoas querem ser iguais às outras demais pessoas, mas não querem ser iguais a Cristo. Não querem ser iguais a Cristo. Pastor, mas nós temos que acompanharmos a moda. Claro, sim, temos que acompanharmos a moda, mas não podemos permitir com que ela nos molde. Que ela nos molde verdadeiramente. Basta sair uma palavra numa novela, que logo você vai ver pessoas falando igual e parecido. Não tem identidade própria, falta identidade própria. Se tem uma coisa que, com todo respeito, Deus sabe, eu não minto. Não minto perante o Deus que eu sirvo. Se você for no Instagram, que é o estragado, se você for no Face, se você for nas minhas redes sociais, você vai ver várias pessoas sendo seguidas, mas não fui eu quem cliquei para segui-las. Eu não sigo a ninguém, só sigo a Cristo. Eu estou lhe dizendo isto pela primeira vez. Se está lá no Instagram, foi alguém que foi lá e clicou seguir, 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 seguir. Você está me entendendo o que eu estou lhe dizendo? Você sabe por que eu penso assim? Não é santidade não, é porque fui chamado para ser cabeça e não ser cauda, estar por cima e não por baixo. Pessoas seguem pessoas porque perdem a sua própria identidade. Pessoas seguem pessoas porque elas ainda não entenderam que Deus as fez para ser diferente. Você é diferente. Você não está me ouvindo? Sacode esse irmão que está do teu lado e diz: você é diferente. Sim, você pode seguir por causa do seu trabalho, você pode seguir porque você vai abranger o maior número de pessoas, mas você não tem que ser igual a essas pessoas. Você não tem que ser igual a elas, igual a eles. Não, você é diferente. Você é diferente. Na verdade está escrito na Bíblia: sejai-vos, pois, imitadores de Cristo. Sejai-vos, pois, imitadores de Cristo.
Basta alguém aparecer com a calça rasgada, que você vem com a calça rasgada, parece uma Maria Mulambo. Basta alguém rasgar, sabe, irmão Jorge, que o crente já acha que, nossa, olha que coisa linda, e vem parecendo a Maria Mulambo. É só ir no terreiro de Macumba que você vai ver lá manifestado o demônio chamado Maria Mulambo, e só pelo nome você já dá para entender que tipo de trajes ela veste. É algo que às vezes as pessoas tiram da cruz, e agora elas, sem perceberem, tiraram as vestes de Cristo, deixaram-o nu, não para que ele fosse elogiado, mas para ser envergonhado. Mulheres que vestem saias, que me perdoe, que não pode nem se abaixar, porque senão mostra tudo. Mostram tudo, devidamente tudo. Pessoas que quando vão lhe visitar, que você sendo o templo de Deus, morada de Deus, santuário de Deus, às vezes você os recepcionam de bebidol. Às vezes pessoas que vão lhe visitar na sua casa, um amigo seu, um parente seu, e você não tem a vergonha de expor a sua nudez no sentido ao homem. Mas eu estou na minha casa. Sim, você está na sua casa, mas até receber uma visita, vestir uma blusa é forma de respeito. É forma de você respeitar aquela pessoa. É forma de dizer: nossa, eu estou tão feliz com a sua visita, em que eu pus uma blusa para lhe receber. É uma forma de respeito. Muitos querem seguir pessoas famosas e bem-sucedidas, mas seguir a um condenado rumo à crucificação é algo que poucos fariam ou querem fazer. Seguir um que foi rumo à cruz, condenado, crucificado. Contudo, Jesus foi à nossa frente, levando o peso dos nossos pecados. Seguir significa repetir os mesmos atos. Para nós encerrarmos aqui a primeira parte, dá para você dizer para mim, por gentileza? Eu quero que você repita comigo em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Seguir, dá para ser melhor. Seguir significa repetir os mesmos atos. De novo. De novo. Enquanto você não falar forte, eu não vou parar. 1, 2, 3 e já. Eu nunca vi Jesus de Nazaré querer voltar atrás por causa de uma tempestade. Se nós seguirmos a Cristo, devemos seguirmos a Cristo também em seu comportamento e atitude. O vento está contrário, a tempestade está batendo, os ventos não são a favores. Já sei o que é que eu vou fazer. Vou ficar em casa debaixo de uma cama me tremendo de medo. Se verdadeiramente os nossos pés estão enfincados na cruz, pregados na cruz, que significa ser discipulado, segui-lo, então também significa isto: repetir os mesmos atos. Eu nunca vi Jesus Cristo fugir de uma briga. Eu nunca vi Jesus Cristo saber que pessoas precisam de uma palavra e ficar com a boca emudecida, fechada, tampada, pregada, grudada e apracatada. Eu nunca vi Jesus se intimidar diante de qualquer que seja o ser. Poderia ser esse, qualquer que seja qual fosse. Ele, Jesus Cristo, sabia quem na verdade ele é em Cristo, em Deus. Você não pode, escute, eu vou terminar aqui. Não é tão bonito a cruz? Não é tão bonita a crucificação? Não é tão maravilhosa a ressurreição? Não é tão esplendoroso? Não vamos viver este momento? Talvez vamos comer peixe ao invés de comer carne, não importa. Mas é importante que nós nos reflitamos verdadeiramente sobre o que estamos fazendo na nossa fé cristã.
se verdadeiramente estamos seguindo como devemos segui-lo até o Calvário. É seguir os seus atos. Ao seguir Jesus, estamos deixando de ir para onde queremos, para ir onde Jesus está. Assim como Simão Cirineu, que seguiu Jesus na crucificação e por isso teve que ajudar a levar a cruz. Seguirmos a Cristo, estarmos com os nossos pés pregados na cruz, sermos discipulados por Jesus, não é segui-lo ao longe. Pode ler, irmão George, pode ler, você vai ver, meu irmão, minha irmã, que havia pessoas que o seguiam de longe, obreiro Wellington. A Bíblia diz que pessoas o seguiam de longe, não deixaram de segui-lo, mas segui-lo de forma totalmente descompromissada. Seguir ao longe está na Bíblia. A Bíblia diz que pessoas seguiam ao longe. Pessoas ainda hoje, pastores, obreiros, membros, não importa, porque somos todos iguais perante os olhos do nosso Deus, o seguem de forma descompromissada, o seguem de longe. Tem cara de crente, tem roupa de crente, dá aleluia, dá uns glória a Deus, mas na verdade, na sua essência, o seu lado de dentro, parece que ainda não mantém os seus pés pregados na cruz. Os tiraram de lá, porque em seus trabalhos, quando lá chegam, não são vistos como cristãos, porque dentro de suas casas revelam, colocam para fora, extravasam em serem ignorantes e rudes com os filhos, com o marido, com a esposa. Fala cada palavrão que até Satanás tampa os ouvidos. Roubam, enganam, mentem. É interessante porque a Bíblia Sagrada diz que uma multidão seguia de longe, pessoas descompromissadas, pessoas pouco interessadas. São pessoas que elas não estão verdadeiramente ainda entendendo que se verdadeiramente estamos em Cristo e nova criatura somos, e se com Ele, como nós lemos na Bíblia, com Ele fomos crucificados, então se nós fomos com Ele crucificados, então devemos mantermos os nossos pés cravados naquela cruz. Sabemos que temos responsabilidade no trabalho, sabemos que temos responsabilidade na família, sabemos que temos responsabilidade na sociedade, mas também temos responsabilidades na casa de Deus. Você não pode se tornar aquilo que você mais desprezou. Você não pode, de hipótese e circunstância alguma, tirar os seus pés da cruz. Mantenha-os presos na cruz, porque é o único meio e caminho e forma de você andar na direção do Calvário. Somos salvos, somos perdoados, somos limpos, somos purificados, mas como Ele mesmo disse, que se nós quisermos verdadeiramente segui-lo, então mantivemos os nossos pés pregados na cruz. Mantemos os nossos pés pregados na cruz. Em nome do Senhor Jesus. Amém? 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 Então aplauda ao Senhor bem forte então. Eu convido você a acompanhar a segunda parte desta mensagem, em nome de Jesus. Os pregos na cruz. Olha, meus amados